Esteve aqui e fez denúncias que, segundo ela, são denúncias gravíssimas contra uma iniciativa do prefeito de Divina Pastora. E teria, segundo ela, contratado então o escritório de advocacia do Rio Grande do Norte para tentar na justiça obter então um volume maior de recursos relacionados aos royalties, já que Divina Pastora é produtora de petróleo. Segundo ela, disse aqui neste programa, que mesmo antes o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso, a prefeitura está pagando mensalmente mais, segundo ela, do que repassa para a Câmara de Vereadores de Divina Pastora. Advogado Daniel Costa, prazer. Boa noite, Gilmar. Boa noite para o senhor. Prazer. Tá? Prazer é nosso. Qual é a verdade? Bom, em primeiro lugar, Gilmar, é um assunto que a Prefeitura de Divina Pastora fala e explica à população com imensa e absoluta tranquilidade. O prefeito, à época, diante da necessidade de trazer recursos para a prefeitura, ele não aumentou impostos, não criou novos tributos, ele foi buscar da própria fonte uma forma justa, uma forma lícita de melhorar os investimentos na prefeitura, melhorar os investimentos em prol da população. Por isso que sim, a prefeitura contratou um escritório e esse escritório ajuizou uma ação e essa ação trouxe êxito para a prefeitura de Divina Pastora. Sim, mas não há ainda o trânsito em julgado. Não há o trânsito julgado e nós ouvimos atentamente todas as falas da vereadora. A gente respeita o papel dela, o papel institucional de qualquer vereadora, mas a gente discorda de alguns pontos de vista. E discordem, quais são esses pontos que vocês discordam? Bom, basicamente, acho que três assuntos podem ser destacados. Primeiro, o fato de ter contratado um escritório do Rio Grande do Norte. O escritório do Rio Grande do Norte foi contratado justamente por se tratar de uma advocacia especializada. A gente sabe que a lei de licitação ela prevê algumas exceções, prevê inclusive a possibilidade de inexigibilidade de licitação quando se trata de advogado ou escritório que tem notória especialização. Quais são os outros dois pontos? Os outros dois pontos, justamente o fato do município ter pago 20%, que ela questiona porque não pagou 3% ou 8%, e o fato de pagar antecipadamente sem o trânsito de julgado, segundo ela afirma. 20% porque está previsto na própria lei. É o contrato que o município celebrou com esse escritório de advocacia, está previsto no Estatuto da Advocacia. Isso é uma matéria totalmente consolidada. Não existe nenhuma dúvida em relação a isso. A vereadora se confundiu um pouco com a redação do novo CPC, que prevê honorários sucumbenciais a ser pago pelo município vencido, que começa com 3% e pode terminar em 20%. A questão é a seguinte, que foi levantada aqui pela vereadora. Se lá no final do processo o município de Divina Pastora perder para a Petrobras, quem é que vai pagar? Justamente, ela se baseia numa resolução do Tribunal de Contas, que é a resolução 288 de 2014. Primeiro ponto, essa resolução ela foi publicada após a assinatura do contrato, ou seja, ela não se aplica a este contrato específico. E é interessante também registrar que essa mesma resolução, ela não se aplica para royalties. Royalties não é matéria tributária. Todos nós sabemos que royalties é matéria de competência originária, é matéria compensatória para o município. Eu sei. Essa resolução ela proíbe os municípios de pagar com liminar quando ele tem compensação tributária administrativa junto à Receita Federal ou mediante liminares obtidas no Poder Judiciário. Mas se o município perder lá no final do processo? É exatamente isso que eu estou explicando ao senhor. O caráter compensatório dos royalties. O êxito que o escritório de advocacia obteve, ele já está sendo aproveitado pelo município de Divina Pastora. Isso acontece em toda e qualquer relação jurídica. Obviamente... A pergunta dela é que no final do processo, se o município perder, o município terá que devolver. Obviamente que a legislação prevê essa possibilidade. Caso venha a haver uma derrota do município, o que nós não acreditamos, que ao contrário do que ela fala, nós temos trânsito de julgado de decisão, determinando a implementação dos royalties, nós podemos mostrar essa documentação. Ao contrário do que ela fala, nós temos trânsito julgado. Obviamente que, ainda que haja um retrocesso, os responsáveis, o escritório que recebeu... Se o município perder lá no final do processo, quem vai devolver? O escritório teria que devolver, obviamente, claro. O escritório vai ter que devolver? Sim, sim. A quem? Ao município. E o que o município recebeu? Que o município recebeu está investido. O royalties ele é matéria compensatória e por isso que ele tem um tratamento diferenciado. No contrato com o escritório de advocacia está previsto isso? Prevê, claro. E se houver a perda, a derrota, então que o escritório vai ter que devolver? O município ele nunca vai deixar de receber royalties. Caso o município tenha que fazer... Estou me referindo ao contrato com esse escritório.
Já está previsto que esse escritório vai ter que devolver? Essa possibilidade está prevista na própria lei, porque royalties não tem nenhum caráter indenizatório, ele é compensatório. O município poderia até deixar de receber uma implementação no futuro para se fazer uma compensação. Repito, é por isso que royalties tem um tratamento diferenciado. Mas não está explicado, não. No contrato com o escritório de advocacia, ia se prever que na derrota o escritório terá que devolver o que receber? Isso está previsto na lei, Gilmar. Isso não precisa nem estar previsto no contrato, justamente porque o royalties tem um caráter compensatório. E o município, aliás, o escritório terá dinheiro suficiente? Tem? É uma circunstância que só vai ser decidida lá na frente, caso isso venha acontecer. Mas eu repito, essa possibilidade não existe. Por que não existe? Porque o município já tem decisão com trânsito em julgado no STJ. Mas enquanto não houver trânsito em julgado, existe. Para nós não existe. Mas tecnicamente falando, enquanto não houver trânsito em julgado, existe. Tecnicamente falando, para responder a sua pergunta, em qualquer decisão que inclusive tem trânsito em julgado, no nosso ordenamento jurídico, existe a possibilidade de devolução. Porque a gente tem a possibilidade, inclusive, de ajuizar a ação rescisória. Eu sei disso. A gente está falando de teoria de probabilidades e é por isso que a gente respeita... Eu quero saber o seguinte, o escritório de advocacia terá dinheiro suficiente para isso? A gente não tem como dizer. A gente não tem como dizer. E por que não ficou para receber no final do processo? Porque essa foi a condição estipulada para o município receber no começo. E foi por isso que o município conseguiu trazer tantos benefícios para a população. Condição estipulada por quê? Condição estipulada na relação contratual. Pelo escritório de advocacia que o município aceitou. Firmada entre o escritório e o município não aceitou. E que o município poderia não ter aceitado e ir atrás de outro escritório. Mas todos os escritórios trabalham dessa forma. É interessante também destacar, a vereadora fala como se o município de Divina Pastora fosse uma exceção. Né? De fato, os municípios que recebem royalties hoje em dia e que não têm um trânsito em julgado já irrecorrível, estão todos nessa situação. Agora, os benefícios são sentidos pela população no dia a dia. Esse é o grande benefício de você antecipar a parcela do royalties. A preocupação é lá na frente. A gente não conta com isso. Mas quem é? O professor está falando como advogado. Deixa eu me referindo do ponto de vista técnico. Sob o ponto de vista técnico... Pode ganhar como pode perder. Sob o ponto de vista técnico, sim, é o mesmo assunto que eu falei para você. O caráter compensatório dos royalties permite que isso seja feito nesse momento. Eu lhe agradeço a sua participação. Obrigado, Gilmar. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço no prefeito também. Tá? Olha, depois...